Bom, pessoal, então só para resumir, né, um pouquinho, a gente falou sobre as mudanças, né, dos tipos, né, de blocos econômicos que podem surgir, né, seja uma zona de livre comércio, uma união aduaneira ou um mercado comum. E para falar especificamente das características dos principais blocos econômicos, eu deixei esse resuminho aqui, um pouquinho de cada um deles, mas só trazendo a parte destacada, né, para a gente não esquecer o que é importante. Com relação, por exemplo, ao NAFTA, é a questão do fim das barreiras alfandegárias, né? Principalmente, né, lembrando que nós temos envolvidos os Estados Unidos, o México e o Canadá. E se a gente for pensar na estrutura industrial desses países, né, a relação entre esses países, a gente sabe que no México existe um grande fluxo, né, de imigração ilegal para os Estados Unidos, né? Então, grande parte das fronteiras entre México e os Estados Unidos, a gente teve aí um impulsionamento de construção de indústrias, principalmente até influenciadas e financiadas, né, pelos americanos, para que os mexicanos ficassem no México, né, eles não precisassem migrar, ultrapassar a fronteira, e que realizassem um trabalho industrial. Mas esse trabalho industrial é, na verdade, para suprir as demandas da população americana, né, do comércio americano. E já que eles têm um fim de barreiras alfandegárias, né, ele tem uma zona de livre comércio, isso facilitaria muito mais a relação para os Estados Unidos, tá? Então, existem algumas relações aí um pouco abusivas, digamos assim, nessas questões de barreiras alfandegárias. Preste bem atenção em alguns exemplos aí que você possa ver nas questões. Com relação à União Europeia, lembrando que ela é a mais diferentona, né? Ela é a mais antiga, mais experiente e que vai ter esse mercado comum aí associado à sua tipologia. Então a gente vai ter livre circulação entre as pessoas pelos Estados-membros, vai ter livre circulação de mercadorias e vai ter a adoção de uma moeda única que seria o euro, tá? É uma relação bem diferente dos outros, tá? Imagine você, livre circulação, por exemplo, no NAFTA também. Você acha que ia dar certo? Estados Unidos e México, né? Pessoas circulando, acho que também estaria no mesmo caso aqui que a gente viu do Mercosul, né? Também teria alguns problemas. Bom, Mercosul, o que tem de importante? A garantia da TEC, que é a tarifa externa comum, com as negociações comerciais com os estados que não pertencem ao bloco econômico. Então a TEC, lembrando, ela é uma tarifa a ser cobrada, tá? Mas para aqueles que estão fora do Mercosul, tá bom? E a APEC, que vai ser aí uma zona de livre comércio. E o mais interessante da APEC, gente, é que ela vai ser um bloco econômico, né, que vai ser essa região da Ásia e do Pacífico, né, vai ter uma questão geográfica muito importante. Também vai ter ali os Estados Unidos envolvido também, né? É que existe uma cooperação muito forte, ó, tá escrito aqui, ó, de tecnologias, melhoria de índices de saúde, educação, combate à corrupção, elevação da qualidade de vida, enfim, também tem questões sociais envolvidas que não é porque estão interessados na sociedade em si, não é isso, é que desenvolvendo a sociedade você desenvolve educação, saúde, enfim, e consequentemente você vai acabar desenvolvendo também a economia, certo? Então é uma forma inteligente até de se pensar com relação ao desenvolvimento econômico, né? Não adianta nada você ter desenvolvimento econômico se você não tem uma educação, uma saúde de base, tá? Com relação às organizações internacionais econômicas, gente, também coloquei um textão grandão, depois se você quiser você dá uma pausa no vídeo e você vai dar uma lida com mais calma. Mas resumindo aqui pra você, o que você precisa saber? As organizações internacionais econômicas também vão estar associadas a esse contexto do mundo multipolar, né, da nova ordem mundial. Vão surgir por conta, principalmente, né, da questão já lá resquício do fim da Segunda Guerra Mundial, né, com a organização, né, das Nações Unidas, na ONU. Você também vai ter a questão da FMI, o Banco Mundial, que a gente vai falar aqui. Então, esses organismos, eles já existiam de certa forma, mas eles passam a se consolidar quando o comércio econômico, o comércio, né, mundial se torna cada vez mais difundido, tá? Difuso, tá? Pelo mundo, o processo de globalização, tá? Então, qual é o papel dessas organizações internacionais? É ajudar a definir uma agenda internacional, né, entender o contexto mundo, o sistema mundo, né,
proporcionando lugar para iniciativas e mediando as negociações políticas e econômicas no mundo. Então está sempre tendo encontros políticos, conferências, assim como tem as conferências ambientais, né, como também já vimos aí em algumas aulas anteriores, existem também cúpulas, enfim, reuniões para se discutir, eventos internacionais para se discutir sobre as questões econômicas mundiais também, né? Então é algo importante para a gente entender esse contexto. E aí, quais são as principais organizações envolvidas diretamente? Existem um monte de organizações, mas o que eu quero falar aqui com você que é mais importante? É a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, e o FMI. Por que eu quero que você entenda isso? Porque esses dois caras, digamos que são os caras mais práticos, né? Que são os mais funcionais. Por isso que eu quero que você, pelo menos, tenha que saber, né, quais são as organizações internacionais, né? É importante que sejam essas duas, tá? Então, a OMC é a Organização Mundial do Comércio, que é um organismo internacional responsável para fiscalizar, tá? Ele vai fazer legislação e acompanhar as transações econômicas e comerciais. Então, o objetivo dele é fazer a fiscalização e criar uma ordem, uma organização, né, para essas trocas comerciais, tá bom? Para que não haja nenhum tipo de ilegalidade profunda e algum tipo de injustiça, digamos assim, tá? Além disso, ele vai promover a liberalização mundial do comércio, visando combater o chamado protecionismo alfandegário. O que é esse protecionismo alfandegário, Mayara? Quando a gente fala de protecionismo, significa que um país está querendo fazer uma proteção, né? Está protegendo a sua economia nacional, a sua produção, né, que seria feita nacionalmente. Então, uma nação impõe elevadas tarifas para produtos estrangeiros a fim de favorecer a indústria local, beleza? Então, esse protecionismo tem a ver com incentivar a indústria nacional, a indústria local, né? E como ela faz isso? Aumentando o preço dos produtos importados, tá bom? Então, a OMC é esse órgão que vai fazer a fiscalização, tá? O gerenciamento, digamos assim. E o FMI, ele é o Fundo Monetário Internacional. E o que ele vai fazer? Ele vai ser uma espécie de... Ele está associado ao Banco Mundial, que surgiu, né, no fim da Segunda Guerra Mundial. E o que o FMI vai fazer? Ele é o, digamos assim, responsável por ajudar na questão de empréstimos. Quando os países estão passando por alguma crise econômica, quando ele não tem dinheiro mesmo em caixa para fazer circular no país, né? O que esses países fazem no mundo? Podem pedir ajuda, né, empréstimos ao FMI, ao Banco Mundial. Vai ter juros esse empréstimo, mas são juros um pouco relativamente mais baixos do que existia na época, digamos assim, colonial, expansionismo, enfim, imperial, enfim, que existiam dívidas enormes, né, entre as grandes potências. Nesse mundo atual mais diversificado, economicamente falando, né, mais tecnológico, a gente vai ter, sim, a possibilidade de fazer empréstimos, né, as dívidas externas vão continuar existindo, vão continuar aí pairando a existência de várias nações, mas a diferença é que você vai ter aí juros um pouco mais controlados, digamos assim, tá? Então, qual é o papel do FMI? Dar suporte financeiro aos países e controlar os rumos da economia mundial, principalmente no sentido de evitar crises internacionais capitalistas. Perfeito? Então, vão estar associadas ao Fundo Monetário do Banco Mundial e receber empréstimos e juros relativamente baixos. Tranquilo? Show de bola! E para a gente fechar a nossa aula, não exatamente falar sobre um grupo que se chama BRICS, tá? Eu vou dar o exemplo do BRICS aqui, mas eu queria chamar a atenção para a questão das economias emergentes que estão crescendo, né? Que são países que têm uma possibilidade de avanço econômico, né? Nas perspectivas, né, de análise econômica, né? De prospecção econômica futura, e que são protagonistas, né? Nesse mundo também da nova ordem mundial, tá? Pois é nesse momento da nova ordem que você tem a possibilidade, né, dessa multipolaridade, da abertura não só dos países desenvolvidos, né, de se inserirem nessas relações econômicas, mas também dos países em desenvolvimento. Não os países pobres, mas os emergentes, tá?
E eu chamo a atenção aqui dos BRICS, né, que é uma sigla, né, que se dá para fazer uma representação às iniciais desses países emergentes, né, que seria aí Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Quando a gente fala de BRICS, a gente está falando de um exemplo, né, de um modelo de países que se juntaram, né, as principais economias emergentes do mundo, e que dos anos 2000 para frente, né, a gente foi percebendo, né, o mundo foi percebendo que esses países, se estivessem juntos, né, eles seriam as maiores potências econômicas do mundo, né? Isso principalmente sustentado por quem? Pela China também, né? Então, qual é a grande relevância desses países para o mundo? Eles são países subdesenvolvidos, tá? São países considerados economicamente emergentes, mas que têm um PIB elevado, tá? Vão ter uma grande concentração de renda. Geralmente também vão ter relação aí com a questão da grande quantidade de população envolvida. São países populosos, né? Os principais países, né, que têm a maior contingente populacional do mundo estão aí, né? A China e a Índia, tá? Então são países que têm muita gente, ou seja, tem muita mão de obra, tem muito mercado consumidor, tá? Para consumir, para incentivar esse estímulo ao avanço econômico. E isso tudo são fatores que foram sendo percebidos, né, pelos economistas da época e que se perduram até os dias de hoje, né? Então o BRICS, cuidado, ele não é um bloco econômico. Ele é só um grupo, né, de países com características diferentes e que se reúnem, né, com uma constância para desenvolver políticas e estratégias de crescimento perante os países desenvolvidos. E além disso, eles também construíram uma espécie de fundo também monetário, como o caso do FMI, né? Eles construíram um banco dos BRICS, que é como se fosse um banco mundial, né, que tem o FMI, só que numa escala, né, que atenderia só esses países emergentes, tá? E esse fundo ele está associado para investimento para industrialização, para questões de matriz energéticas, para questão de infraestrutura, questão logística, tá? Então é para desenvolver a economia mesmo, perfeito? Então essas diferentes credenciais, elas também são importantes, porque se você for fazer uma análise, né, do mapa mundi, você vai perceber que existe uma área de influência, né, importante desses BRICS, né, desse grupo. Por quê? Geopoliticamente falando, né, a gente vai ter nos BRICS uma oportunidade de influenciar e comercializar em 4 continentes diferentes. Olha só que interessante, né? A Rússia pegando, né, a Europa, mas também a Ásia, a China e a Índia, a Ásia, né, a região da Ásia, seja ali o Sudeste Asiático, a Ásia Oriental, a Ásia Meridional, né, você vai ter essa facilidade. A África do Sul, para tentar integralizar as principais potências da África, mas no caso a África do Sul ela é o país mais importante economicamente falando, né, de relevância também para o continente africano, e o Brasil também, né, o Brasil na América do Sul, mas que também já é o país mais importante com maior relevância econômica também, pela questão territorial, né, e econômica também aqui do Brasil perante aqui o nosso cenário dos nossos vizinhos, perfeito? É mais ou menos isso que eu queria falar com vocês hoje, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês nesse entendimento da nova ordem mundial. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato.